Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Sermão número 43, pregado na manhã de domingo, 9 de setembro de 1855, por Charles Haddon Spurgeon, na New Park Street Chapel, Southwark, Londres, Inglaterra. Chegarás à tua sepultura em boa idade, como feixe de cereal que se recolhe a seu tempo. Jó 5, 26. Não cremos em tudo que os amigos de Jó disseram. Muitas vezes falaram como homens não inspirados, pois encontramos neles muitas coisas que não são verdadeiras. E lendo o livro de Jó, do princípio ao fim, poderíamos dizer deles: consoladores enfadonhos sois vós todos, pois não falaram corretamente acerca do servo de Deus, Jó. No entanto, eles proferiram diversas frases santas e piedosas que valem muito a pena ser consideradas, pois saíram dos lábios de 3 homens destacados em sua época por seu conhecimento, talento e habilidade. 3 anciãos de cabelos grisalhos que, por sua experiência, eram capazes de falar daquilo que sabiam. Seus erros não são de admirar, porque não tinham ainda aquela luz clara e radiante que desfrutamos nestes tempos modernos. Tiveram poucas oportunidades de se reunir. Havia poucos profetas naqueles dias para lhes ensinar as coisas do reino. Maravilhamo-nos, isso sim, pelo fato de que, sem a luz da revelação do Evangelho, eles tenham sido capazes de descobrir tantas verdades como fizeram. Contudo, devo fazer um comentário acerca deste capítulo. Não posso deixar de considerá-lo, em sua maior parte, não tanto como a expressão do homem que fala aqui, ele faz, o temanita, mas como a própria palavra de Deus. Não tanto como a simples afirmação do conselheiro insensato que censurou Jó, mas como o discurso do grande Consolador que conforta seu povo e que somente profere o que é correto. Essa opinião se justifica porque este capítulo é citado pelo apóstolo Paulo. Ele diz no versículo 13, ele apanha os sábios na astúcia deles. Encontramos o apóstolo Paulo em 1 Coríntios dizendo, como está escrito, ele apanha os sábios na astúcia deles, dando, portanto, endosso a essa passagem como inspirada por Deus, ao menos como certamente verdadeira. Sem dúvida, a experiência de um homem como ele faz é digna de grande consideração. E ao falar da condição geral do povo de Deus, de que eles são protegidos do açoite da língua, que não temem a destruição quando ela vem, que riem da destruição e da fome, e assim por diante, podemos aceitar suas palavras como comprovadas pela experiência e autenticadas pela inspiração. Chegarás à tua sepultura em boa idade, como o feixe de cereal que se recolhe a seu tempo. Aqui temos uma comparação muito bela, a comparação do cristão idoso, pois entendo que isso salta aos olhos do texto, com um feixe de cereal. Vá ao campo na época da colheita e veja quanto o trigo nos faz lembrar do crente de idade avançada. Quanto cuidado foi despendido naquele campo. Quando a semente brotou pela primeira vez, o agricultor temeu que a larva pudesse picar os brotos tenros, devorar-lhes o fiozinho de vida ou que alguma geada rigorosa consumisse a plantinha ainda jovem, fazendo-a murchar e morrer. E então, mês após mês, à medida que as estações passavam, como ele olhava ansiosamente para o céu, desejando que viessem as chuvas ou que a luz do sol se derramasse com seus fluxos vivificantes de claridade sobre o campo. Quando o trigo chegou a certo grau de maturidade, como ele temeu que o milde e a ferrugem destruíssem as espigas preciosas. Agora, porém, o cereal está ali, de pé no campo e, de certo modo, o agricultor se aliviou de sua ansiedade. Os meses de trabalho passaram. Ele esperou pacientemente pelo precioso fruto da terra e, finalmente, ele chegou.
E assim acontece com um homem de cabelos brancos. Quantos anos de preocupação foram gastos sobre ele? Em sua juventude, quão provável parecia que a morte o arrebatasse. No entanto, ele atravessou incólume a juventude, a idade adulta e a velhice. Quantos acidentes variados foram afastados dele. Como o escudo do protetor providencial esteve sobre sua cabeça para defendê-lo das setas da pestilência ou de um infortúnio que poderia lhe tirar a vida. Quantas ansiedades ele mesmo enfrentou, quantos problemas atravessou. Contemple o veterano de cabelos brancos. Repare nas cicatrizes que as tribulações deixaram em sua fronte. E veja, gravados em seu peito, os lembretes sombrios das duras lutas e provas que suportou. Agora, suas preocupações estão em parte terminadas. Ele está perto de chegar ao porto de descanso. Mas alguns poucos anos de provação e sofrimento o levarão à costa de Canaã. E olhamos para ele com o mesmo prazer que o agricultor contempla o trigo, pois a ansiedade cessou e o tempo de descanso se aproxima. Veja quão frágil se tornou o caule. Qualquer vento balança de um lado para outro. Está murchando e ressecado. E observe como a espiga se inclina para a terra, como se fosse beijar o pó e mostrar de onde veio. Do mesmo modo, note o homem idoso, seus passos são vacilantes. Os que olham pelas janelas escurecem, as moendas cessam por serem poucas e o gafanhoto é um peso. Entretanto, mesmo nessa fraqueza, há glória. Não é a fraqueza da folha tenra, mas a fraqueza de um cereal plenamente maduro. É uma fraqueza que manifesta a maturidade, uma fraqueza que o reveste de glória. Assim como a cor do trigo amadurecida é dourada, tornando-o mais belo do que quando estava verde, do mesmo modo, o homem de cabelos grisalhos tem sobre a cabeça uma coroa de glória. Ele é glorioso em sua debilidade, mais do que um jovem no vigor, ou a donzela em sua beleza. E não é também uma imagem maravilhosa do estado do homem, pois logo será transportado para casa? O ceifeiro está vindo. Ouço neste momento o som da foice sendo afiada. Ele já a preparou e logo irá cortar o trigo. Observem, ele atravessa o campo para colher a safra, e em breve o cereal será reunido ao celeiro e ali estará em segurança. Não mais sujeito a fungos, pragas, insetos ou doenças. Estará protegido onde a neve não cai e os ventos não sopram. Ali estará seguro e resguardado. E quão jubiloso é o tempo em que se anuncia o fim da colheita e o feixe de cereal plenamente maduro é guardado no celeiro do agricultor. Tal é o homem idoso. Também ele será em breve levado para casa. A morte já afia sua foice e os anjos estão preparando seu carro de ouro para conduzi-lo aos céus. O celeiro está construído. A morada está pronta. Em breve o grande mestre dirá: atai o joio em feixes para queimar, mas recolhei o trigo no meu celeiro. Esta manhã vamos considerar a morte dos cristãos em geral, não apenas a do cristão idoso, pois mostraremos que, se o texto parece se aplicar especialmente ao crente de idade avançada, ele na verdade fala em voz alta a todos os que creem. Chegarás à tua sepultura em boa idade, como o feixe de cereal que se recolhe a seu tempo. Observaremos 4 aspectos do texto. Primeiro, consideraremos que a morte é inevitável, pois lemos: chegarás. Em segundo lugar, que a morte é aceitável, pois não está escrito: eu te farei ir à sepultura, mas chegarás à sepultura. Em terceiro lugar, que a morte é sempre oportuna, chegarás à tua sepultura em boa idade. E quarto, que a morte do cristão é sempre honrosa, pois a promessa lhe diz: chegarás à tua sepultura em boa idade, como feixe de cereal que se recolhe a seu tempo. 1. A morte é inevitável. A primeira observação de que a morte, mesmo para o cristão, é inevitável, é muito simples e comum. Talvez pudéssemos sequer ter mencionado isso, mas julgamos necessário para introduzir uma ou 2 considerações. Quão repetida é a ideia de que todos os homens devem morrer e, portanto, que mais podemos dizer? Ainda assim, não hesitamos em repeti-la, pois apesar de tão conhecida, não há verdade tão esquecida. Todos cremos nela em teoria e a aceitamos intelectualmente,
mas com que pouca frequência ela se imprime em nosso coração. A visão da morte nos faz lembrar dela. O dobrar do sino fúnebre nos fala sobre ela. Ouvimos a voz grave do tempo quando o sino marca as horas e proclama nossa mortalidade. Mas, em geral, deixamos de pensar nisso. A morte é inevitável para todos. Ainda assim, quero ressaltar algo acerca dela. Está escrito que aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Porém, chegará o tempo em que alguns cristãos não morrerão de forma alguma. Sabemos que, se Adão jamais tivesse pecado, não teria morrido, pois a morte é o castigo do pecado. E também sabemos que Enoque e Elias foram levados ao céu sem passar pela morte. Assim, parece que a morte não é absolutamente indispensável ao cristão. Ademais, lemos na Escritura que alguns estarão vivos e permanecerão quando Jesus Cristo voltar. E o apóstolo diz: eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Haverá alguns que serão achados vivos, sobre os quais o apóstolo afirma: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Sabemos que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, mas é possível que sejam refinados por algum processo espiritual que dispense a dissolução. Tenho pensado muito nessa ideia e me pergunto se não seria possível que alguns de nós estivéssemos naquele grupo feliz que não verá a morte. Ainda que não seja o nosso caso, há algo muito animador nessa possibilidade. Cristo conquistou a morte de tal modo que não apenas liberta o cativo legítimo da prisão, mas também arrebata um grupo das garras do monstro e os conduz incólumes ao longo do seu antro. Ele não apenas ressuscita os mortos, insuflando nova vida naqueles que sucumbiram à lâmina do ceifador, como também conduz alguns diretamente para o céu por outro caminho. Ele diz à morte: afasta-te, monstro. Estes homens e mulheres escolhidos não sentirão teus dedos gélidos paralisando a corrente de suas almas. Eu os levarei em seus próprios corpos aos céus, sem que passem por tuas sombras escuras ou sejam cativos em teus domínios sombrios. Quão glorioso pensar que Cristo venceu a morte a ponto de alguns não morrerem. Mas como pode ser, você me pergunta, se o corpo possui a mortalidade em sua própria essência? Algumas autoridades insistem que há na natureza uma necessidade inevitável de haver morte, pois o animal serve de presa para outro. E mesmo que todos os animais fossem ensinados a não devorar mais sua presa, teriam de comer as plantas, e assim destruiriam pequenos insetos ali ocultos. Portanto, a morte parece lei natural. Mas lembre-se de que já houve pessoas que viveram muitos séculos, muito além do que é comum hoje. Parece plausível que aquele que pode viver 1000 anos possa viver por mais tempo ainda. Todavia, essa objeção não procede, pois os santos não viverão para sempre neste mundo, mas serão levados a uma habitação onde as leis da glória suplantarão as leis da natureza. 2. A morte é aceitável para o cristão. Vem agora um pensamento doce. A morte para o cristão é sempre aceitável. Chegarás à tua sepultura. O velho Carey comenta sobre este versículo dizendo: há aqui uma disposição e alegria em morrer. Tu virás. Não serás arrastado ou forçado à sepultura, como se diz do rico insensato em Lucas 12. Esta noite pedirão a tua alma. Ao contrário, virás à sepultura calma e sorridente, por assim dizer. Irás ao teu túmulo por teus próprios pés, mas andando do que sendo levado. O ímpio, quando morre, é forçado a ir ao seu túmulo, mas o cristão chega ao seu túmulo. Permita-me contar-lhes uma parábola. Imaginem 2 homens que moravam sob o mesmo teto quando a morte veio para buscá-los. Voltando-se para o primeiro, ela declarou: você vai morrer. O homem a contemplou, lágrimas brotaram em seus olhos e, tomado de tremores, exclamou: ó morte, eu não posso, não quero morrer. Buscou um médico e lhe suplicou: estou doente, pois a morte me olhou nos olhos e empalideceu meu rosto. Temo que meu fim esteja próximo. Doutor, eis toda a minha fortuna. Devolva-me a saúde e permita-me viver. O médico aceitou seu dinheiro, mas não pôde, com toda a sua habilidade,
restituir-lhe a saúde. Então o homem trocou de médico, tentou outro, na esperança de prolongar o fio de sua vida por mais um pouco. Mas a morte retornou e disse: dê-lhe tempo para as mais variadas desculpas. Agora, venha comigo, você morrerá. E ela o atou de mãos e pés, arrastando-o para aquela terra sombria. Enquanto percorria o caminho, o homem se agarrava desesperado em cada batente, mas as mãos de ferro da morte o puxavam adiante. A cada árvore, a cada obstáculo, ele tentava se firmar, mas a morte repetia: siga, você é meu cativo e vai morrer. E contrariado, como um garoto preguiçoso indo à escola, lá ia ele com a morte. Não foi ele quem chegou ao túmulo, mas antes a morte o arrastou para lá. Foi o túmulo que o alcançou. Contudo, a morte disse ao segundo homem: estou aqui para levá-lo. Ele lhe sorriu e respondeu: a morte, eu conheço. Já o vi muitas vezes. Tenho tido comunhão contigo. És servo do meu Senhor. Vieste me conduzir ao lar. Vai, dize ao meu mestre que estou pronto quando lhe aprouver. Morte, vou contigo, de bom grado. E assim seguiram juntos, em doce companhia. A morte explicou: tenho usado estes ossos descarnados para aterrorizar os homens ímpios, mas não sou assim tão terrível. Vou mostrar-te o meu ser completo. A mão que escreveu na parede de salão de Belsazar meteu-lhes medo, mas viram apenas a mão. Mas, disse a morte, vou mostrar-te o meu corpo inteiro. Os homens só contemplaram esta mão esquelética e, por isso, se atemorizaram. E enquanto andavam, a morte retirou seu disfarce para que o cristão pudesse vê-la por inteiro. Ele sorriu ao perceber que se tratava do corpo de um anjo, com asas de querubim, tão glorioso quanto Gabriel. O cristão exclamou: você não é o que eu pensava. Irei contigo alegre. Por fim, a morte pôs um dedo no pulso do crente e o deteve por um instante. E graças a esse toque gentil, ele se descobriu transformado em um espírito, percebendo-se irmão dos anjos. Seu corpo fora eterializado, sua alma purificada, e lá estava ele, no céu. Você me dirá que isso não passa de uma parábola. Pois bem, deixe-me agora apresentar alguns fatos que a sustentam. Contarei algumas declarações de santos em seu leito de morte, demonstrando como, para eles, a morte se mostrou um hóspede bem-vindo, a quem não temeram. Você não vai duvidar de alguém que está morrendo. É inútil fingir naquela hora, pois quando a peça termina, os atores abandonam a máscara. Primeiro, ouçamos o que disse John Owen, talvez o maior de todos os puritanos, aquele eminente príncipe das doutrinas reformadas. Enquanto seus escritos existirem, não faltará munição para a defesa do evangelho da graça soberana. Foi-lhe dito certa vez que já haviam sido enviados à gráfica suas meditações sobre a glória de Cristo. Seus olhos cansados brilharam por um momento e ele respondeu: fico feliz em ouvir isso. O tempo tão esperado chegou, quando poderei contemplar essa glória de um jeito diferente de tudo que fiz antes neste mundo, ou poderia ter feito. Talvez retruquem que Owen não passava de teólogo. Ouçamos então um poeta. George Herbert, depois de enfrentar grandes lutas e tendo pedido à esposa e às sobrinhas, que choravam em desolação, que se retirassem, entregou o testamento aos cuidados do Senhor Wildnot, exclamando: estou pronto para morrer. Senhor, não me desampares agora. Minhas forças se esvaem. Concede-me misericórdia pelos méritos de meu Senhor Jesus. E agora, Senhor, recebe meu espírito. Então inclinou-se e rendeu sua vida a Deus. Assim falece o poeta. Sua imaginação, que poderia ter desenhado visões sombrias, se encheu apenas de vislumbres extasiados de anjos. Ele costumava dizer: parece-me ouvir os sinos do céu tocando. E de fato creio que ele os escutou quando se aproximou do Jordão. Mas, você talvez argumente, um era teólogo, outro poeta. Tudo poderia ser fruto de fantasia. Pois bem, ouçamos David Brainerd, missionário ativo, não propenso a devaneios. Eis o que ele declarou: quase cheguei à eternidade. Anseio estar lá. Meu trabalho foi concluído. Já não tenho a ver com este mundo, nem com os amigos. Nada mais me prende. Estar no céu para louvar e glorificar a Deus com seus santos anjos. Este é Brainerd,
o qual considerava todas as coisas como perda por amor de Cristo, a ponto de levar o evangelho aos índios inóspitos e rudes. E ele morreu muito, muito jovem. Talvez digam, estes homens são de tempos remotos. Então lhes ofereço exemplos mais recentes. Primeiro, escutem o grande pregador escocês Haldane, que, erguendo-se um pouco, citou com clareza: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também nos manifestaremos com Ele em glória. Perguntaram se ele cria estar partindo. Ele disse: talvez não agora. A senhora Haldane, sua esposa, retrucou: então você não nos deixará tão rápido. Ao que ele respondeu sorrindo: partir e estar com Cristo é sem dúvida muito melhor. Ao perguntarem se experimentava muita paz e alegria, repetiu 2 vezes: grandíssimas e preciosas promessas. E completou: mas preciso me levantar. A senhora Haldane lembrou: você não tem forças para isso. E ele, com um sorriso, disse: serei satisfeito quando despertar em sua semelhança. Perguntaram se era a esse levantar-se que ele se referia. E ele confirmou: sim, esse é o erguer-se de que falo. Preciso levantar. Agora, considere Howard, o grande filantropo, homem de vida espiritual verdadeira e digno do honra e respeito, cuja conduta prática o livraria de suspeitas de fanatismo. Poucos dias antes da morte, quando a moléstia já se mostrava muito grave, disse ao almirante Priestman: o senhor procura me fazer desviar o pensamento da morte, mas eu encaro esse evento de outro modo. A morte não me mete medo. Sempre a encarei com tranquilidade, senão com alegria. Mas, você pode dizer, jamais conheci esses homens. Fale de alguém que eu tenha conhecido. Pois bem, mencionarei alguém a quem já fiz referência de forma afetuosa. Não era do nosso grupo denominacional, mas ainda assim um príncipe em Israel. Joseph Irons. Muitos que ouvem minhas palavras já escutaram os ensinamentos doces e abençoados que saíram de seus lábios. Talvez possam confirmar o que vou dizer. Em seus derradeiros momentos, ele repetia porções curtas das Escrituras e algumas frases selecionadas, tais como: até quando, Senhor? Vem, Senhor Jesus. Anseio ir para casa descansar. Ao ver a esposa chorando, disse-lhe: não chores por mim, aguardo aquele sobre excelente e eterno peso de glória. Após recuperar o fôlego, acrescentou: aquele que me guardou até agora nunca me deixará, nem desamparará. Não temas, tudo está bem. Cristo é precioso. Estou indo para casa, pois sou um feixe de cereal maduro. Eis um homem que muitos de vocês conheceram. Ele exemplifica a verdade que afirmei. Para o cristão, a morte é aceitável, venha quando vier. Posso afirmar, juntamente com diversos irmãos aqui, que, se me fosse dada a maior bênção que um mortal pudesse desejar, eu diria: deixai-me morrer. Não que eu queira escolher minha hora, mas de fato morrer é a coisa mais feliz que existe, pois põe fim às ansiedades, destrói as preocupações e traz o repouso peculiar dos amados de Deus. Para o cristão, portanto, a morte é aceitável. Um cristão não perde nada com a morte. Talvez digam, mas perde os amigos. Não tenho tanta certeza. Muitos têm mais amigos no céu do que na terra. Há cristãos que contam mais entes amados lá em cima do que aqui embaixo. Às vezes, listamos nossos parentes, mas deveríamos ser como a menina descrita por Wordsworth, que dizia: mestre, somos 7. Alguns irmãos seus tinham morrido e ido para o céu, mas para ele continuavam a ser irmãos. Oh, quantos irmãos e irmãs temos lá em cima, no andar superior da casa do nosso Pai. Quantos entes queridos ligados a nós pelos laços de família, pois continuam sendo nossos parentes. Ainda que na ressurreição não se case nem se dê em casamento, quem nos disse que naquele grande mundo os laços de afeto se romperão de tal forma que sequer nos reconheçamos e não saibamos ser parentes uns dos outros e de Jesus Cristo? O que tememos perder com a morte? Chegando ela, quando chegar, não deveríamos abrir-lhe a porta? Gostaria de ter a disposição daquela mulher que, no leito de morte, declarou: sinto-me como uma porta no trinco, pronta para ser aberta ao meu Senhor. Não é maravilhoso ter a casa arrumada de modo que não precise de reparos? Quando a morte chega para o ímpio, ela o acha firmemente amarrado. Então rompe o cabo e lança-lhe o barco ao mar revolto. Mas ao se aproximar do cristão, encontra-o recolhendo a âncora e diz: assim que terminares teu trabalho e recolheres tudo,
eu te levarei para casa. Com um sopro suave, ela o impele ao alto, e a embarcação é conduzida ao céu, sem lamento pela partida, enquanto anjos guiam a proa, espíritos manejam o leme, e doces cânticos soam em meio às cordas, com velas prateadas pela luz divina. 3. A morte do cristão é sempre oportuna. Em terceiro lugar, a morte do cristão é sempre oportuna. Chegarás à tua sepultura em boa idade. Alguém pode dizer, isso não é verdade. Os bons não vivem mais que os outros. O homem mais piedoso pode morrer na flor da idade. Porém, reparem no que diz o texto. Ele não afirma que chegarás à sepultura em velha idade, mas sim em boa idade. Ora, quem sabe o que seja boa idade? Boa idade é quando Deus quiser levar seus filhos ao lar. Alguns frutos demoram a amadurecer e não consideramos seu sabor ideal antes do Natal ou de passarem pela geada, enquanto outros estão prontos para a mesa agora. Não são todos os frutos que atingem o ponto ao mesmo tempo. Assim se dá com os cristãos. Estão em boa idade sempre que Deus decide chamá-los para casa. Eles estão em boa idade se partirem aos 21 anos, e não estarão mais maduros se viverem até os 90. Alguns vinhos podem ser consumidos logo depois da colheita, outros requerem tempo de guarda. Contudo, isso não tem importância desde que, ao serem abertos, estejam prontos em plenitude de sabor. Deus nunca abre seu barril antes que o vinho esteja devidamente fermentado. O cristão recebe duas misericórdias. A primeira é que jamais morrerá cedo demais. A segunda, que nunca morrerá tarde demais. Primeiro, o cristão não morre cedo demais. Lembremos de Spencer, que pregava de forma tão brilhante que muitos imaginavam ver brilhar uma grande luz constante, conduzindo inúmeros ao céu. De repente, porém, sua lâmpada se apagou. Ele morreu afogado, ainda jovem. E as pessoas lamentaram: Spencer partiu cedo demais. O mesmo se disse de Henry Kierkegaard, poeta que se dedicou aos estudos de tal modo que seu próprio esforço minou-lhe a saúde, como a águia ferida pela flecha que ostentava uma pena de suas próprias asas. Ele morreu jovem, e o poeta declarou que partira cedo demais. Contudo, não é verdade. Nenhum cristão morre cedo demais. Poderíamos dizer, quanto bem eles poderiam ter feito se tivessem vivido mais. Mas pergunto, e quanto mal poderiam ter feito? Não seria melhor que partissem antes de cair em algo que os envergonharia e desonraria o cristianismo? Não seria preferível dormirem enquanto seu ministério ia bem, a seguir vivendo para destruí-lo? Infelizmente, vemos casos de crentes que foram muito úteis na causa de Cristo e depois tiveram quedas vergonhosas, trazendo opróbrio ao nome de Jesus, ainda que no final fossem restaurados. Às vezes pensamos, tivesse morrido antes, teria sido melhor. Não sabemos qual seria o futuro daqueles que partiram tão jovens. Temos certeza de que fariam tanto bem. Talvez fizessem muito mal. Se pudéssemos ver o futuro, veríamos que seria melhor o Senhor tê-los recolhido no auge. Melhor que dormissem enquanto a música soava harmoniosa, antes de uma nota desastrosa soar. Assim, o cristão morre na hora certa, nunca cedo demais. Por outro lado, o cristão não morre tarde demais. Veja aquela senhora idosa de 80 anos, sentada num cômodo frio, aquecendo-se como pode em um punhado de brasa sustentada pela caridade. Ela está empobrecida, sofrendo. As pessoas comentam, para que ela serve? Talvez em anos passados tivesse alguma utilidade, mas agora, vejam, mal consegue comer sem ajuda. Quase não se move. De que vale a vida dela? Como ousamos censurar a obra do Mestre? Ele é um lavrador hábil demais para deixar seu trigo em campo por longo tempo, a ponto de se perder. Visite aquela velhinha e verá que estava enganado. Se puder falar, ela lhe contará segredos espirituais que você jamais ouviu. E se não puder falar, seu silêncio sem murmúrios e sua submissão constante ensinarão como suportar sofrimentos. Você ainda tem muito a aprender com ela. Não diga que a folha seca fica tempo demais pendurada na árvore. Quem sabe algum inseto precise dela para abrigar-se. Não diga que a folha murcha já deveria ter sido lançada ao chão. Seu tempo chegará e ela cairá suavemente, porém agora permanece ali para anunciar aos descuidados a brevidade da vida.
Ouça o que Deus proclama a cada um de nós. Chegarás à sepultura em boa idade. Peste, pestilência, por mais que avances pelo país, contaminando o ar, no fim morrerei em boa idade. Eu, que prego agora e pregarei quantas vezes o Senhor me permitir, partirei em boa idade. Apressadas façam-se minhas atividades, mesmo assim não morrerei fora do tempo. As aflições podem vir e minar minha seiva vital, consumindo toda a energia e forçando meu corpo à exaustão, mas nada me tirará antes do tempo certo. Morrerei em boa idade. E você, homem que espera, ou mulher que aguarda, clamando: ó Senhor, até quando? Deixe-me ir para casa. Você não será retido longe do seu amado Jesus, nem por uma hora além do necessário. Você receberá o céu assim que estiver pronto para ele. O céu bem que está pronto para você, mas seu Senhor dirá: sobe para mais alto. Somente ao chegar à boa idade, nem antes, nem depois. 4. A morte do cristão é honrosa. Finalmente, o cristão morre em meio à honra. Chegarás à tua sepultura em boa idade, como feixe de cereal que se recolhe a seu tempo. É verdade que muitas pessoas criticam cerimônias fúnebres e, sem dúvida, rejeitam a terrível extravagância de muitos funerais, bem como o apego a costumes estranhos que, em vez de dignificar, por vezes desonram a morte. Seria uma verdadeira bênção se alguém rompesse esses costumes, libertando viúvas de gastarem o que não têm em formalidades supérfluas, que tornam a morte não honrosa, mas ridícula. Contudo, penso que, embora a morte não deva ser exibida com plumas vistosas, há algo que podemos chamar de funeral honroso e que todos gostaríamos de ter. Não desejamos ser jogados fora como um feixe de joio. Preferimos que homens piedosos nos levem ao túmulo, derramando lágrimas por nós. Alguns funerais que presenciei foram como verdadeiras festas de colheita. Recordo o funeral de um santo ministro em cuja congregação costumava sentar-me. O púlpito estava envolto em preto, multidões se reuniram. Quando um velho veterano do exército de Cristo subiu para falar, a congregação inteira chorava, lamentando: hoje tombou um príncipe em Israel. De fato, senti algo parecido com o que Joseph J. deve ter experimentado ao pregar o sermão fúnebre de Roland Hill. Geme, ó cipestre, pois o cedro foi derrubado. Havia ali uma melancolia solene e ao mesmo tempo sublime. Todavia, minha alma se encheu de alegria ao pensar que alguns de nós poderiam despertar semelhante afeto e que, assim como se lamentou por ele, possivelmente se lamentaria por nós. Ah, meus irmãos, meus companheiros de ministério e os que fazem parte desta igreja, isto pode nos confortar. Quando partirmos, nossa morte causará profunda dor e penetrante tristeza. Não receberemos um sepultamento como o de Joaquim, o enterro de um jumento, sem ninguém para chorar. Ao contrário, crentes devotos se congregarão dizendo: aqui jaz o diácono que por anos serviu fielmente ao seu mestre. Aqui jaz o professor da escola dominical, dirão as criancinhas, que me ensinou desde cedo o nome do Salvador. E se for o pastor a cair, acredito que uma multidão acompanhará seu corpo em lágrimas ao túmulo, e ali se verá a mesma honra que se dá ao feixe de cereal quando chega em boa estação. Creio que devemos render grande respeito ao corpo de um santo falecido. A memória do justo é abençoada. E vocês, amados crentes mais humildes, não pensem que serão esquecidos ao morrer. Talvez não haja lápide para vocês, mas os anjos saberão onde repousam, e haverá quem planteie a vossa partida. Vocês não serão lançados à pressa, porém levados em prantos aos vossos sepulcros. Mas creio ainda que cada cristão experimenta 2 funerais, um do corpo, outro da alma. Funeral da alma? Não é funeral, mas sim um casamento para ela. Pois assim que desprende do corpo, os anjos ceifadores se apressam em conduzi-la. Talvez não tragam um carro de fogo, como outrora para Elias, mas transportam suas asas amplas. Confio em que anjos virão receber a alma ao atravessar os espaços etéreos. Eles a sustentam pela cabeça e pelos pés, contemplando-a com ternura enquanto a erguem. E ao chegarem às portas dos céus, eles se juntam a toda a multidão celeste que exclama: festa da colheita, festa da colheita. Eis mais um feixe de cereal maduro recolhido ao celeiro.
Creio que a visão mais honrosa e gloriosa, depois da entrada de Cristo em sua glória, é a dos santos chegando ao céu. Imagino que a cada entrada de um cristão haja festa. Como há constantes chegadas, o céu se encontra em regozijo perpétuo. Penso que o brado no céu a cada chegada de um crente ultrapassa o estrondo de muitas águas. E os louvores de um universo inteiro são abafados por esse coro retumbante. Mais um e outro que chega à casa do Pai. E o cântico cresce à medida que novas vozes se juntam, proclamando: bendito lavrador, teu trigo está vindo para o lar. Feixes de cereal maduros são recolhidos ao teu celeiro. Pois bem, aguardemos só mais um pouco, amados. Daqui a alguns anos seremos transportados pelos ares nas asas dos anjos. Às vezes, imagino a mim mesmo morrendo, enquanto os anjos se aproximam. Vejo-me nas asas dos querubins, como me elevam e quão suave e veloz é a viagem. Abandonei a mortalidade e todos os males terrenos. Que voo ligeiro e ameno! Querubins, que sobrevoo maravilhoso é o vosso, e que braços ternos são esses que me sustentam. Em meu trajeto, eles me beijam com beijos de amor e me chamam de irmão. Irmão, sim, eu que há pouco estava cativo em frágil corpo mortal, agora sou irmão dos anjos. Sim, eles me respondem. E ouço então uma música estranhamente harmoniosa, doces acordes que tomam meus ouvidos. Estou perto do paraíso? Sim, eles respondem. Mal terminam e já avisto uma escolta gloriosa, anjos reunidos em formatura, frente aos portões do céu. Ali, enfim, está o portal dourado. Entro e contemplo meu bendito Senhor. Não sei descrever mais nada. O restante são coisas inefáveis que o homem não é lícito falar. Meu Senhor, estou contigo, imerso em ti. Como uma gota d'água se funde no oceano, como uma cor se dissolve no arco-íris glorioso. Estou perdido em ti, Jesus glorioso. E acaso se completou meu gozo? Chegou o dia das núpcias? Já estou trajado com as vestes matrimoniais? Agora sou teu? Sim, sou. Nada mais necessito. Vães são as harpas, ó anjos. Vães quaisquer outras glórias. Deixe-me por hora a sós. Conhecerei vosso louvor em breve, mas dei-me alguns anos. Dei-me eras para que eu repouse neste seio sublime do meu Senhor. Dei-me metade de uma eternidade apenas para me deleitar no brilho de um só sorriso. Seu, sim, concedam-me isso. Falaste, Jesus, sim, eu te amei com amor eterno e agora és meu. Estás comigo. Não é isso o céu? Nada mais desejo. Repito, santos anjos, verei vocês depois, mas agora quero fartar-me das delícias do meu Senhor. Ó Jesus, Jesus, tu és o meu céu. Nada mais quero. Estou perdido em ti. Amados, não é exatamente isso chegar à sepultura em boa idade, como um feixe de cereal que se recolhe a seu tempo? E quanto mais cedo esse dia chegar, mais regozijo teremos. Ó vagarosos ponteiros do tempo, apressai-vos. Ó anjos, porque vossas asas são tão lentas? Atravessai os éteres e superai o brilho dos relâmpagos. Porque tem que esperar? Porque ainda estou aqui? Coração impaciente, aquieta-te. Não estás pronto para o céu ainda, senão lá estarias. Não concluíste teu labor, se o tivesses, já estarias em teu descanso. Prossegue só um pouco mais. Há repouso suficiente no túmulo, e lá o encontrarás. Segue, segue adiante. Com minha sacola às costas, bordão em punho, caminho apressado por terras hostis. Se o trajeto é áspero, não há de ser longo. Amenizo-o com esperança, alegro-o com canções. Meus prezados amigos que não são convertidos, não tenho tempo para dizer-vos muito mais hoje. Gostaria que fosse possível, mas oro para que tudo quanto foi proclamado vos seja de algum proveito. Pobres corações, lamentavelmente não posso anunciar que isso seja vosso. Quem me dera pregar a cada um e dizer que todos entrarão nos céus. Mas Deus sabe que alguns seguem rumo ao inferno. E não pensem chegar ao céu se tomam o caminho oposto. Ninguém, indo para o norte, alcançaria o sul. Não, Deus precisa transformar vosso coração. Pela simples confiança em Jesus, se entregarem suas vidas à misericórdia dele, ainda que sejam os mais vis dos pecadores, vocês haverão de cantar diante dele. E creio que vocês, pecadores perturbados, exclamariam como certa mulher me disse na última quarta-feira,
depois de eu pregar, num culto em que me pareceu que todos, do menor ao maior, choravam, inclusive este pregador. Descendo do púlpito, perguntei a uma pessoa: é joio ou trigo? Ela respondeu: ah, Senhor, esta noite eu tremi. Perguntei a outra: irmã, pensa que estarás em breve no paraíso? Ela disse: o Senhor sabe, eu não sei. E a outra perguntei: acha que será ajuntada com o trigo? Só sei de uma coisa, ela respondeu: se o Senhor Jesus me salvar, Ele nunca vai deixar de ouvir meus louvores. Eu cantarei sem parar e sentirei que nunca posso louvar o bastante. Lembra-me o que um velho discípulo afirmou certa vez: se o Senhor Jesus apenas me salvar, Ele jamais deixará de ouvir o meu louvor. Cantemos, pois, eternamente, enquanto a vida existir, enquanto o pensamento durar, enquanto o ser subsistir, enquanto a imortalidade perdurar. E agora, que o Deus Trino vos despeça com sua bênção. Dedilhado suave, a alma sussurrar. Lembranças ecoam, começam a falar. Nos vales profundos, na luz do amanhecer, Cristo sempre esteve, sem jamais se esconder. Cada passo que dei nessa estrada sem fim, momentos de luz, outros tão ruins, mas em cada queda tua mão me ergueu. Em Cristo encontrei o que o mundo perdeu. Quando as dúvidas surgiam como um mar agitado, tua voz sussurrava: estou ao teu lado. Tudo que eu vivi, teu amor guiou. Nas sombras e dores, tua luz brilhou. Os dias que ri, as noites que chorei, foram passos ao lado do Rei dos Reis. Os ventos que vieram me fizeram lutar, mesmo nas tormentas pude te encontrar. Cada perda, tua graça brotou, cada erro, tua cruz me salvou. Nos desertos mais áridos, tua água fluiu. Meu coração tão sedento, tua paz revestiu. Tudo que eu vivi, teu amor guiou. Nas sombras e dores, tua luz brilhou. Os dias que ri, as noites que chorei, foram passos ao lado do Rei dos Reis. E quando o peso do mundo me fez quase parar, tua cruz era a âncora pra me firmar. Nas promessas que fizeste encontrei meu lugar, um amor eterno que não vai falhar. Cada sonho desfeito, cada nova visão foi moldado em Cristo, firmou meu coração. Mesmo na fraqueza, tua força encontrei, e ao fim da jornada, teu reino avistei. Tudo que eu vivi